a gente tem dois tipos de carregamentos, monotônico e cíclico. O que seria um carregamento monotônico? Né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. O que seria um carregamento monotônico? Similar. Vamos supor que aqui... Só um minuto. Vamos supor que aqui eu tenho um corpo de prova, mais ou menos assim, vamos supor. Carga trativa, né? Na máquina de ensaio, tração, compressão, ali é um carregamento monotônico, ou seja, o carregamento que não muda de direção. Então, eu passo, a partir do momento que eu estou aplicando esse carregamento monotônico, eu estou aplicando aqui até a ruptura, isso aqui é classificado como carregamento monotônico. Para uma primeira análise do Baja, né, se você não tiver um perfil, por exemplo, de comportamento, um histórico, você pode fazer um carregamento monotônico, né, que já é uma primeira análise. E não só de Baja, tá, pessoal? Qualquer outro projeto, por exemplo, se eu voltar aqui, esse projeto aqui é um carregamento, a primeira análise dele foi um carregamento monotônico. Como lá no laboratório tem ensaio de fadiga, aí a gente instrumentou aqui, criou, através de um número de ciclos, a gente criou o comportamento e aí fez um carregamento cíclico depois, entrando com o histórico da curva, tá? E aí, você deve perguntar, tá, Alan, mas tudo bem. E na questão do Baja, como que a gente poderia representar, por exemplo, um carregamento cíclico, tendo em vista que o cubo de roda ele está na suspensão do carro e a suspensão do carro a todo momento está vibrando ali, né? Seja por obstáculos irregulares, né? Então a todo momento o carro está vibrando. Primeira análise monotônica, não tem problema. E não está errado. Você pode fazer uma análise monotônica e depois um cíclico, por exemplo. Mas aí na questão do cíclico, o que você pode fazer? Aqui você pode colocar, por exemplo, extensômetros em pontos aonde você não vai colocar extensômetro no carro todo, no cubo de roda todo. Você já fez uma simulação prévia, né? Você já identificou aonde estão esses pontos concentradores de tensão, e aí naqueles pontos você coloca o extensômetro, por exemplo, e dá uma volta em um perfil de pista. Então você vai cronometrar, demorou 20 minutos para dar uma volta. Então, aqueles dados que você, ou 10 voltas, ou 20 voltas, ou sei lá quantas voltas, em um determinado espaço de tempo, né? E a partir do momento que você fez isso aí, você vai ter o histórico tensão pelo tempo. Então, cada tensão ali, você vai saber que aquela tensão ali que você está pegando no cubo de roda, por exemplo, aquele histórico, aquele bloco de respostas, foi 20 minutos, por exemplo. E aí você consegue entrar com essa curva cíclica dentro do software, por exemplo, e trabalhar, por exemplo, se o carro desse 100 voltas, né? Qual seria a vida do meu cubo de roda, por exemplo? Então, é importante você saber essa diferença de um carregamento monotônico é quando você aplica uma carga em uma única direção e deixa ver o que acontece, mais ou menos. E o cíclico é dessa forma aí, quando você tem cargas aleatórias, né, aplicando carregamentos aleatórios, eu estou com um carro andando, passei num tronco, passei numa costeleta, né, fiz curva, enfim, ali aí vai variando dessa forma.